A história da destruição de Sodoma e Gomorra é uma narrativa fascinante do Antigo Testamento da Bíblia. Ela é encontrada no livro de Gênesis, capítulos 18 e 19, e descreve um evento dramático em que essas duas cidades antigas foram destruídas devido à sua perversidade e maldade. A história de Sodoma e Gomorra é rica em simbolismo e tem sido objeto de muitas interpretações religiosas e culturais ao longo dos séculos. Vamos explorar essa história detalhadamente. Contexto geográfico e histórico. Para entender a história de Sodoma e Gomorra, é importante considerar o contexto geográfico e histórico em que essas cidades existiram. Elas estavam localizadas na região do Vale do Jordão, que fazia parte da antiga terra de Canaã. Essa área era conhecida por sua beleza natural e sua proximidade ao Rio Jordão e ao Mar Morto. O Vale do Jordão era uma região fértil, propícia para a agricultura e a criação de gado. No entanto, também estava sujeita a desastres naturais, como terremotos, devido à sua localização geográfica. As cidades de Sodoma e Gomorra eram, supostamente, cidades prósperas nessa região. Personagens principais. Antes de mergulharmos na narrativa, é importante conhecer os principais personagens envolvidos nesta história. Abraão. Ele é um dos personagens centrais do Antigo Testamento e é considerado um dos patriarcas da fé. Abraão é casado com Sara e tem um papel fundamental na história de Sodoma e Gomorra. Ló. É o sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão, Harã. Ele escolheu se estabelecer nas proximidades de Sodoma, o que o tornou uma figura central nesta história. Anjos. 2 anjos são enviados por Deus a Sodoma com o objetivo de avaliar a maldade da cidade e de avisar Ló sobre a iminente destruição. Os habitantes de Sodoma. Os residentes de Sodoma são retratados como extremamente pecaminosos e depravados na narrativa bíblica. A visita dos anjos a Abraão. A história da destruição de Sodoma e Gomorra começa com a visita de 3 visitantes a Abraão. Estes visitantes são frequentemente interpretados como mensageiros divinos, e Abraão os recebe com hospitalidade. Durante a visita, os visitantes revelam a Abraão que ele e sua esposa, Sara, terão um filho, apesar de sua idade avançada. Sara, que estava ouvindo a conversa da tenda, ri de incredulidade. Essa revelação reforça a fé de Abraão na promessa de Deus de que ele seria o pai de muitas nações. Depois de se despedirem de Abraão, os visitantes partem em direção a Sodoma. A Bíblia sugere que esses visitantes eram, na verdade, anjos enviados por Deus com o propósito de avaliar a maldade que existia em Sodoma e Gomorra. A perversidade de Sodoma e Gomorra. Enquanto os anjos se aproximam de Sodoma, a Bíblia descreve a perversidade e a maldade que prevaleciam nas cidades do Vale do Jordão. Essa maldade é frequentemente associada à prática da homossexualidade, embora a Bíblia também mencione outros pecados graves, como a falta de compaixão pelos pobres e estrangeiros. A maldade de Sodoma e Gomorra atingiu um ponto em que clamores de injustiça e opressão chegaram aos céus. Deus decidiu intervir e punir essas cidades por sua maldade. A intercessão de Abraão. Antes de prosseguir com a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus escolheu revelar seus planos a Abraão. Ele explicou a Abraão que ouvirá os clamores contra as cidades e decidiu verificar pessoalmente a verdade dessas acusações. Deus permitiu que Abraão intercedesse em favor das cidades, dando a Abraão a oportunidade de questionar se Deus destruiria os justos junto com os ímpios. Abraão iniciou uma série de negociações com Deus, perguntando se Deus destruiria as cidades se houvesse um certo número de justos nelas. Ele começou com 50 justos e gradualmente diminuiu esse número até 10, pedindo repetidamente a Deus que poupasse a cidade se apenas 10 justos fossem encontrados nelas. Deus concordou em poupar as cidades por amor a esses 10 justos. A intercessão de Abraão nessa passagem é notável e ilustra sua profunda compaixão e preocupação com a justiça e a misericórdia divina.
A visita dos anjos a Ló. Enquanto os anjos se aproximavam de Sodoma, eles foram recebidos por Ló, que estava sentado à entrada da cidade. Ló mostrou hospitalidade aos estranhos e insistiu que eles passassem a noite em sua casa. No entanto, a situação logo se tornou tensa. Os habitantes de Sodoma cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os estrangeiros para que pudessem abusar deles sexualmente. Essa passagem da Bíblia é frequentemente interpretada como uma demonstração da depravação e da maldade que prevaleciam na cidade. Ló, desesperado para proteger seus hóspedes, ofereceu suas próprias filhas virgens aos homens da cidade em vez dos estrangeiros, uma ação que também é frequentemente debatida e criticada por sua ética. Os anjos, no entanto, intervieram, protegendo Ló e ferindo os habitantes de Sodoma com cegueira temporária para impedir que invadissem a casa. A fuga de Sodoma. Os anjos instruíram Ló, sua esposa e suas 2 filhas a deixarem imediatamente Sodoma, pois Deus estava prestes a destruir a cidade. Ló relutantemente obedeceu e, enquanto eles fugiam, os anjos avisaram que não olhassem para trás. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, resultando em sua transformação em uma estátua de sal. Essa parte da história é frequentemente interpretada como um aviso contra a nostalgia pelo passado ou a relutância em abandonar o pecado. Ló e suas filhas continuaram fugindo, e a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu conforme Deus havia prometido. A destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia descreve a destruição de Sodoma e Gomorra como um evento cataclísmico. Deus fez chover enxofre e fogo sobre as cidades, reduzindo-as a cinzas e destruindo todos os seus habitantes. Essa punição divina foi terrível e implacável, representando o julgamento de Deus sobre a maldade extrema. Ló e suas filhas conseguiram escapar com vida, mas ficaram traumatizados pelo que testemunharam. Eles se refugiaram em uma caverna nas montanhas. O fim da história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra tem várias lições e implicações religiosas e morais. É frequentemente interpretada como um exemplo da justiça de Deus e de seu julgamento sobre o pecado. Também destaca a importância da intercessão de pessoas justas, como Abraão, que intercedem em favor dos outros. A destruição das cidades também serve como um aviso contra a maldade extrema e a falta de compaixão. A desobediência à orientação divina, como no caso da esposa de Ló, é vista como perigosa e destrutiva. A história da destruição de Sodoma e Gomorra é uma narrativa poderosa e atemporal que continua a desafiar e inspirar leitores e estudiosos ao longo dos séculos. Ela levanta questões profundas sobre justiça, misericórdia, obediência e julgamento divino. Independentemente das interpretações específicas, essa história continua sendo uma parte fundamental do patrimônio cultural e religioso do mundo e continua a provocar reflexões sobre questões morais e espirituais.